estudando a palavra de Deus aqui na Igreja Adventista de Bom Sucesso, na cidade de Gravataí. Eu me chamo José Flores, sou ancião desta igreja e você é nosso convidado a participar conosco hoje. Para iniciarmos o estudo desta noite, convido você que está aí, junto com os irmãos que estão aqui na igreja junto conosco, para fazermos uma meditação, uma oração a Deus, pedindo a iluminação dos altos céus para podermos entender. Onde você está aí, curva a sua fronte e vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, somos gratos, Senhor, porque está sempre conosco, nos guardando, guiando, protegendo. Agradecemos, Senhor, também pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Nos agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Separei então aqui um texto para nós estudarmos, uma outra oportunidade semana passada. Eu convidei você para estudarmos então a epístola segunda de João, a segunda epístola de João. Já esta semana, quero convidar você para estudar a terceira epístola de João. Tá? Quero convidar você. Abra sua Bíblia aí onde você está e os irmãos que estão conosco aqui também atrás da câmera. Abra suas Bíblias em terceira epístola de João. Tá? Você vai lá no Apocalipse. Vai lá no Apocalipse e volta uma folha. Você vai encontrar ali segunda, terceira epístola. Vamos parar hoje apenas na terceira epístola de João. Aqui na terceira epístola, ela mostra muito, ela volta a falar sobre a igreja, sobre a liderança da igreja. Tá? Eu sou um defensor do treinamento de líderes. Tá? Defendo muito isso. Quando a igreja tem líderes treinados e capacitados, a igreja flui melhor, a igreja é mais leve, ela tem menos problemas. Tá? Uma igreja que trabalha não dá trabalho. Tá? Pastores têm trabalho com as igrejas que não trabalham. E igrejas que trabalham não dão trabalho para o pastor. Tá? Então, fica essa dica para você aí, meu colega líder de igreja. Não importa se você é adventista, como nós somos adventistas, você pode ser de qualquer denominação, isso aqui vai servir para você também. Tá? Então, se organize, treine seus líderes, faça uma igreja que trabalhe para que não dê trabalho ao pastor. Tá? Vamos começar então aqui? Começando a terceira epístola de João, eu quero começar com você fazendo uma pergunta. Qual é o teu negócio? Qual é o nosso negócio aqui? Nós estamos aqui na igreja. Qual é o nosso negócio? Qual o teu negócio? O nosso negócio é tocar uma igreja. Nós temos uma igreja física, nós temos membros de igreja, nós temos situações administrativas na igreja, muitas vezes temos contas a pagar na igreja, assuntos a resolver, problemas de família, muitas vezes para desenrolar, porque somos líderes, somos treinados e é nosso trabalho para isso. Qual é o nosso negócio? Se a igreja fosse uma empresa, tá? Qual é o produto dela? O produto da igreja, se fosse uma empresa, seria a Bíblia, a religião. Tá? Numa empresa que tem um produto, que é a Bíblia, a palavra de Deus, qual é o cliente deste produto? O cliente desse produto são os membros, são as pessoas. Então, se a tua igreja, se a sua igreja tem a Bíblia como produto a ser vendido, tá? Uma melhor comparação possível dessa expressão, tá? O produto a ser vendido, uma verdade a ser vendida, não uma meia verdade, mas uma verdade real a ser vendida. E o cliente desse produto, verdade bíblica, são as pessoas. Então, sua equipe e você, e nós também que estamos aqui, se nós não tivermos condições de lidar com pessoas, estamos no negócio errado. Tá? Imagine uma pessoa que quer colocar um restaurante para vender comida para as pessoas comerem, mas mal sabe cozinhar e detesta tempero. Vai quebrar o negócio. Não vai durar muito. Como diz o irmão aqui, não vai durar muito. Né? Então, a igreja é a mesma coisa. A igreja tem por produto a verdade bíblica. Tem por cliente as pessoas. Tá? Agora, se eu tenho um produto e tenho meu cliente, eu preciso ter uma equipe de vendas muito bem treinada, muito bem preparada e que goste do que faz. Gosto do que faz. Eu sempre digo o seguinte, que o trabalho que eu desenvolvo fora da igreja, eu tenho a minha vida particular, tenho meu emprego, eu não sou remunerado, assim como todos os irmãos que estão aqui também não são remunerados, fazemos por voluntariado. Se eu digo sempre assim, eu não trabalho, porque eu faço o que eu gosto. E enquanto eu fizer o que eu gosto, não é trabalho. Eu só vou trabalhar quando eu fizer o que eu não gosto. Tá? A igreja é a mesma coisa. Se você faz o que gosta, você não trabalha. Você faz o que gosta. E qual é o seu negócio? Qual é o nosso negócio? O nosso negócio é vender a verdade bíblica para as pessoas. Mas para isso eu preciso gostar de gente. Eu preciso gostar de estar com as pessoas. Eu preciso entender as pessoas. Eu preciso gostar de conversar
e estar junto das pessoas. Se eu não gosto disso, se eu sou aquele cristão fechado, então você está no negócio errado. Não aceite, você é esse cristão, não aceite um cargo de liderança na igreja. Você não vai vencer, você vai ser um péssimo exemplo para os outros, péssimo exemplo para a sua igreja, e a sua igreja não vai crescer com isso, tá? Ok? Vamos lá então. Terceira epístola de João, é um capítulo só, então não precisa, né? Verso 1. O presbítero ao amado Gaio. Quem é o presbítero? É João, tá? No nosso caso da igreja adventista é o ancião. A quem eu amo, na verdade, Gaio. Você quer saber quem é o Gaio? Vamos lá em Atos 19, 29, para a gente poder entender, tá? Até porque Calígula também era chamado de Gaio, né? Então não dá para confundir, tá? Atos 19, 29. Atos 19, 29. Vê se eu acertei aqui. 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Atos. Eu estou em João, olha um pouquinho. Desculpe aí que eu estou errado aqui. Eu estava no outro, estou em João. Atos 19, 29. Agora vai. Tá? Atos 19, 29. Foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio, Aristarco e companheiros de Paulo. Está aqui então. Paulo está falando para quem? Para este Gaio aqui, que estava junto com ele lá em Atos 19, 29. Tá? Este Gaio. Este Gaio, então, João está escrevendo uma carta para ele. O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado Gaio, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Provavelmente Gaio tinha algum problema de saúde e João conhecia. Assim como é próspera a tua alma. A alma aqui quer dizer a mente, né? Psique. Assim como é próspera a tua mente, assim como é próspera a tua vida espiritual. Tá? Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha só, então João está fazendo um elogio para este jovem, que pelo que se vê aqui foi discípulo de Paulo, estava junto com Paulo, né? E está dizendo o seguinte, que os irmãos que foram encontrar João em outra cidade deram um bom testemunho dele. Tá? Que legal, né? Irmãos da igreja aqui viajarem para uma cidade distante, encontrar um outro irmão lá ancião que foi daqui e dar bom testemunho de você. Olha lá na igreja, lá nós temos um jovem, temos um irmão lá que é uma maravilha. Ele é assim. É o que está acontecendo aqui. Né? E nós possamos todos dar bom testemunho e as pessoas falarem bem de nós quando estiverem em outros lugares. Ali, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então ele considerava que Gaio fazia parte dos filhos espirituais dele. Né? O que nós vemos então aqui? Gaio é um exemplo de bom cristão. Né? Ele é um exemplo na igreja. Ele é um jovem, provavelmente um jovem, ativo na igreja e um exemplo naquela igreja, ao ponto de pessoas irem a outros lugares e ainda darem bom testemunho dele. Tá? Pena que essa história não vai continuar tão bem assim, pelo restante do texto. Tá? 5. Amado, falando para o Gaio, procedes fielmente naquilo que praticas, para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Ele está agora elogiando Gaio porque ele tem boa hospitalidade. Ele recebe na casa dele irmãos com hospitalidade na casa dele. Isso é muito bom. A pessoa vem um irmão para cá, para a igreja, quem sabe mais, vai ter que viajar amanhã e não tem onde ficar, e você vai pousar na minha casa. Você vai ficar comigo, eu tenho um quartinho lá, não vai gastar com hotel não, vai para a minha casa. Que ótimo, né? Uma vez nós estamos em Porto Alegre, na região de Porto Alegre aqui, a 20 km de Porto Alegre, e eu fui viajar para Rio Grande. E eu cheguei em Rio Grande, era cedo, lá, e eu passei a noite no hotel lá e fui comer um lanche 7 horas da manhã no Mercadão Público de Rio Grande. E aí eu cheguei em um restaurante, uma lancheria do Mercadão, e pedi uma torrada sem presunto. E aí me serviram a torrada sem presunto, comi uma torrada sem presunto e fui pagar. Quando eu fui pagar, o dono do restaurante perguntou para mim: por que você pediu uma torrada sem presunto? Aí eu disse: não, eu pedi porque eu não como presunto, nem derivados de porco. Aí ele perguntou para mim assim: é por causa de alguma religião? Aí eu disse: sim, eu sou adventista do sétimo dia, eu não como derivados de porco.
Aí ele falou para mim, pô, que legal, eu também sou adventista. O dono do restaurante. Os filhos dele estudavam no IACS, que fica aqui mais ou menos uns 45 quilômetros. E eu estava lá no restaurante dele, conversando com ele. Ele perguntou para mim, tu vai passar a noite aí? Eu disse, não, eu vou embora hoje. Pô, se acaso tu for passar a noite aqui na cidade, não vai para o hotel, volta aqui pro restaurante que eu saio às 9. E tu vai pousar na minha casa. Eu tinha acabado de conhecer o cara. Uma torrada de queijo, sem presunto, fez ele desconfiar que eu era adventista e já estava me convidando a pousar na casa dele, sem nem me conhecer. Exemplo de Gaio. Exemplo de Gaio, né? Continuando ali, 7. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Viram? Então, quando você é um bom cristão na igreja, você que está assistindo aí é um bom cristão na igreja, uma pessoa que dá bom exemplo, que pessoas falam bem de você, você é um cooperador da verdade. A verdade bíblica também é pregada pelo seu exemplo. Tá? O nosso exemplo, as pessoas veem o nosso exemplo na igreja e essa verdade bíblica é pregada por isso, como diz o pastor Rodrigo Silva, né? A sua vida é a Bíblia que eu vou ler. Tem até uma citação, né? As tuas atitudes estão falando tão alto que eu não consigo te ouvir. Isso aí. Então, que tipo de atitudes nós estamos tendo? Elas estão em acordo, né, com o que eu falo ou estão em desacordo com o que eu falo? Andam alinhadas ou desalinhadas? A minha vida tem que estar alinhada com a Bíblia. E as pessoas querem ver a Jesus Cristo na Terra hoje, através de cada um de nós. Chega de blá blá blá, porque blá 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 você liga a TV e já tem um monte de blá 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 de vários tipos de religião. Eles não querem mais saber disso. Eles querem ver Jesus Cristo e é possível eles verem Deus através de nós. Sim. Né? Mas temos que dar um exemplo. Como diz o professor Rodrigo Silva, que fala, a sua vida é a Bíblia que eu leio. Então, não adianta você vir querer falar de Bíblia para mim, se depois eu olhar para a tua vida e não é isso que eu estou vendo aqui. Tá? Então, a tua vida é a Bíblia que eu vou ler. O próprio Gandhi perguntaram um dia para ele, por que você não é cristão? Você é um cara tão bom, ajuda tantos pobres, poderia ser um cristão, eu não sou cristão por causa dos cristãos. É isso. Então, muitas vezes nós cristãos, com as nossas atitudes, nós anulamos a verdade de Cristo. E as pessoas não veem Jesus em nós. E não querem saber disso aqui. Por quê? Olha, se a tua igreja não transformou nem vocês, vai transformar ele. Né? Continuando aí. Tá? Verso 9. Agora começam as melhores partes. Né? Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ora, então nós temos um segundo membro dessa igreja. Nós temos um jovem que dá bom testemunho. E agora nós temos um líder da igreja que não dá bom testemunho. O nome dele é o quê? Diótrefes. Este Diótrefes aqui, eu imagino assim, se fosse hoje, ele seria um ancião de igreja. Ele é um ancião da igreja, um presbítero da igreja. Se você fizer parte de uma igreja pentecostal, assembleia, quadrangular ou outros, seria lá um presbítero. Né? Aqui para nós é um ancião. Ele é um ancião, ele é um presbítero da igreja, ele é um líder. Qual é o problema desse líder? Ele gosta de exercer a primazia. Ele gosta de exercer a autoridade. Ele gosta de ser o primeirão. Ele gosta de estar por cima de todos. Ele gosta de exercer a primazia. Ele gosta de ser a última palavra. Ele gosta de ser dentro da igreja a última bolachinha do pacote. Ele dentro da igreja, ele quer ser servido, mas ele não quer servir. Ele gosta de estar com as luzes, ele gosta de estar lá na frente, ele gosta de receber tapinhas nas costas e que as pessoas dizem o quanto ele foi inspirado hoje. Ele gosta de se sentir o melhor, o primeiro. Ele gosta de exercer a primazia entre eles. E o pior, não nos dá acolhida. Ele, além de exercer autoridade de primazia na igreja, ainda não é hospitaleiro e não ajuda ninguém. É o que está aqui. Não nos dá acolhida. Em compensação, Gaio dá acolhida. E este não dá acolhida. Por isso, se eu for aí, João está dizendo, por isso se eu for aí na igreja, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Olha só, este líder da igreja, além de não ajudar ninguém, não ser hospitaleiro para ninguém, querer ser o maioral dentro da igreja, tá? Tem obras que a igreja não sabe e ainda fala mal dos pastores e a liderança da igreja. Olha a situação muito pior ainda. Tá? Continuando ali. Tá? Verso
em meio do verso 10, tá? E não satisfeito com estas coisas, Diótrefes, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede-os que querem recebê-los e expulso da igreja. Olha a situação dele. Então, esse cara aqui quer ser o primeirão da igreja, quer mandar em todo mundo, não ajuda ninguém, tá? Não ajuda ninguém, fala mal da sua própria liderança, além de não ajudar ninguém, ele não deixa que os outros ajudem, e ainda expulsa as pessoas da igreja. Meus irmãos, você está me assistindo aí, nós estamos em 2020. Eu conheço líderes da minha igreja hoje que são assim. Não desta igreja aqui, mas de forma geral, a igreja adventista não é só essa. Só nesta cidade aqui tem quase 40 igrejas. Eu conheço líderes de igrejas que são exatamente assim. Você talvez conheça na sua denominação líderes exatamente assim. Continuando lá. 11. Amado, falando para o cara, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, agora nós vamos colocar agora aqui um terceiro personagem nessa história. Um terceiro membro. Então nós temos já dois membros opostos, né? Opostos. Um jovem, bom, temente a Deus, amado por João e ainda dá um bom testemunho dele fora. Nós temos Diótrefes, que é um ancião de igreja, um presbítero, líder da igreja, que é um péssimo exemplo na igreja, ao ponto que o pastor ou o apóstolo ali promete lá na igreja acabar com a farsa dele. Agora nós temos um terceiro personagem. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Olha só, o Gaio é bom. É bom, mas o Demétrio é top. O Demétrio é tão top na igreja, mas tão top que a própria verdade dá testemunho dele. Ele é tão top na igreja, mas um cristão tão bom, mas tão bom, que a verdade fala bem dele. Eu quero seguir nesse cara. Com certeza estou longe disso ainda, mas um dia eu quero chegar lá. Já pensou? Até a verdade fala bem de você. Continuando ali, todos dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Olha só, a igreja dá testemunho, os líderes dão testemunho, a liderança acima da igreja dá testemunho, a verdade dá testemunho, cara. Eu já era fã do Gaio, mas agora virei fã desse aí, tá? E quero distância do outro, tá? Olha ali, tá? 13. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, e os amigos te saúdam os amigos, nome por nome. Então ele saúda todos ali, nome por nome. E claro, o João não podia escrever mais coisas porque uma carta naquele tempo custava muito caro, né? Hoje a gente pega o celular ali, coloca um e-mail, só gastou o dedo, né? Naquele tempo não, naquele tempo a carta era caro, era tão caro, o papel era tão caro que eles escreviam, a pessoa escrevia, aqui, como o João, aqui, o Novo Testamento foi escrito em grego, o João não escrevia grego, ele com certeza conseguiu um tradutor, alguém que escrevesse para ele, essa pessoa vem com um tabuleiro de argila, escreve na argila, porque ele pode apagar e botar de novo, lê para a pessoa, não, é isso aí mesmo, beleza, essa pessoa faz o quê? Vai embora com essas tábuas de argila, lá na casa dele ele copia para o papel, porque não pode errar, não dá para ficar com Reurex no papel daquele tempo, traz de volta para quem encomendou a carta, a pessoa lê e assina, e aí manda a carta. Então por isso que ele diz, por isso que ele diz ali, né? Muitas coisas se escrever, todavia não quis fazer com tinta e pena. Por quê? Porque custava muito dinheiro, muito mais coisa, mas olha, tem tanta coisa para escrever que eu não tenho dinheiro para pagar. Então eu vou aí e a gente conversa o restante, tá? Não é assim que funcionava naquele tempo. Você que está aí assistindo, se você é um líder de igreja, ancião, presbítero, assim como eu sou um líder de igreja aqui, eu sou um ancião aqui, que nós possamos ter o exemplo de Demétrio, termos Gaios junto conosco e mantermos fora das nossas igrejas
pessoas como Diótrefes. Existem muitos Diótrefes nas igrejas, com cargos de liderança, com poderes dentro da igreja, muitas vezes porque tem este tipo de poder aqui, este tipo de poder. A igreja não pode fazer nada contra ele, porque este poder aqui sobressaiu a todos, e ele tem pessoas dentro da igreja que amam ele porque tem este poder, e ele precisa ser votado numa reunião da igreja para ser tirado dos seus departamentos, dos seus cargos, mas este poder aqui não permite. Então a igreja fica o quê? A igreja fica refém daquela pessoa. Aí a igreja não cresce, não prospera, pessoas vão embora, o Espírito Santo não age, e a igreja não prospera, não cresce. Então que você aí possa seguir sempre o exemplo. Se você for um jovem, siga o exemplo de Gaio. Se você não for tão jovem, for um líder, siga o exemplo de Demétrio. Se você for Diótrefes, ore a Deus, veja seus pecados, pare com isso, porque quando Jesus voltar, você vai se entender com ele. Amém? Convido os irmãos que estão aqui, você também que está assistindo aí, curva a sua fronte e vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, agradecendo ao Senhor porque temos nossas igrejas menos Diótrefes e mais Demétrios. Nós possamos, Senhor, termos paciência para lidar com os Diótrefes. Colocamos sempre com as mãos todos eles que possam ainda a tempo, antes da tua breve volta, se arrepender dos seus pecados, passarem a ser pessoas que cooperam com a igreja. Aumenta, Senhor, a fé de todos os membros da igreja, preparando cada vez mais os líderes, para termos igrejas cada vez mais melhores. E isso te agradecemos nesse instante. Fique conosco, fique aqui também com quem está assistindo, e todos somos gratos. Em nome de Jesus. Amém.